Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. A verdade é que a palavra de Deus nos chama de forma frequente, recorrente, a uma lembrança de que a forma como eu e você vivemos, ela tem consequências. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está falando da presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Haverá um dia de prestação de contas. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que eu e você fazemos, um dia estaremos diante do Senhor e inevitavelmente haverá prestação de contas. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 12, a Bíblia diz assim: pois cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, o verso 10 de Romanos 14 também diz que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Deus. Então deveríamos viver nossa vida como? Não de forma inconsequente, mas sim de forma consequente. Medindo nossas escolhas, entendendo que elas geram resultados, entendendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso vale para o plano espiritual. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, e falamos disso há pouco tempo aqui: o que semeia na carne, da carne colherá corrupção; o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Mas quando falamos de semeadura e ceifa, falamos de plantio e colheita não só para a eternidade, mas também nessa vida. E isso significa que não podemos viver uma vida imediatista, focada somente no presente. Nós precisamos estar de olho no futuro. O tema da minha mensagem hoje é: invista em seu futuro. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7, diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Depois de usar a alegoria do exercício, mas aplicada à piedade, ele diz: porque o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Evidentemente, ele não está desmerecendo o exercício. Eu, durante muito tempo da minha vida, li esse texto como se Paulo dissesse que o exercício físico não tem proveito. Eu sei que alguns não gostam de pensar nisso, mas fato é que eu e você estamos dia após dia envelhecendo. E o envelhecimento está nos levando a um único lugar: ao final da vida. Tem gente guardando dinheiro para a velhice, mas não está estocando saúde para desfrutá-lo. Mas acredito que há vários aspectos nos quais a gente precisa considerar quando fala de investir no futuro. E uma delas é considerar que o ser humano é um ser tripartido. A palavra aqui traduzida em tudo, em outras versões, os santifique inteiramente, santifique o vosso ser inteiro. Essa palavra traduzida em tudo, holoteles no grego, ela significa, por um lado, perfeito, por outro, completo em todos os aspectos. Então está falando do ser integral. Qual é o ser integral que precisa de santificação? O versículo continua e diz: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, você é em essência um espírito que tem uma alma e que vive dentro de um corpo. Eu não sei por que os cristãos gostam de falar que o ser humano é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Outro dia alguém falou: ah, pastor, dá na mesma, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei: na verdade, nesse quesito sim, porque você é em essência um ser espiritual. E esse deveria ser o ponto de partida daquilo que eu e você temos que considerar. Versículo 10 de Eclesiastes 11, que diz: afaste do seu coração a mágoa. Isso é parte de um plano de vida, não apenas daquilo que diz respeito ao estilo de vida que nós devemos ter, mas é um projeto de quem está focando que a velhice virá e a gente deve se preparar para ela. Então nós vamos abordar a questão, o aspecto emocional. Mas eu também quero, em terceiro e último lugar, chamar sua atenção para a frase: remova do seu corpo a dor. E te mostrar que isso não tem a ver com o uso de analgésico. Isso tem a ver com um planejamento para a saúde na velhice. Então, eu quero que a gente possa pensar no investimento no futuro de uma forma completa. Dito isso, em primeiro lugar, vamos destacar a frase aqui: lembre-se do seu Criador. Eu acho interessante a Bíblia dizer não apenas lembre-se de Deus, mas dizer lembre-se do seu Criador, porque Deus é o seu Criador. Quer você reconheça, quer não, Ele é. E com qual propósito
Deus nos criou. Em Atos, no capítulo 17, nos versos 26 e 27, falando no palco da filosofia do mundo dos seus dias, eu gosto de brincar que talvez nenhum outro lugar no mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos básicos, essenciais: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para essa galera, para esse povo sedento de resposta, o apóstolo Paulo diz que de um só homem, uma clara referência a Adão, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. E aí ele bota um indicativo de propósito: para que o buscassem. Eu me lembro de uma ocasião em que Israel, meu filho, era pequeno, e ele sempre gostava de abordar as pessoas e dizia: temos que pregar o evangelho. E ele um dia fala para um senhor de idade, ele falou assim: Deus é tão grande, provavelmente ouviu isso na igreja, que não cabe no universo todo, mas ele é tão pequeno que ele cabe no seu coração. E como você foi criado para ter Deus no coração, sem Deus no coração você nunca vai ser completo. Sabe, são percepções que às vezes a gente olha e diz: simples, ok, mas não podemos tratar como simplista. Isso resume a perspectiva de vida de cada um de nós. Lembrar-se do Criador é o que todos nós precisamos, até porque a morte é uma realidade inevitável. Quer você goste da ideia, quer não, ela está chegando, devagarzinho, mas está chegando. Um corpo que está no processo de envelhecimento. Ou seja, falando para os que já têm mais idade, pelo menos a minha, vocês vão entender melhor o que a nova geração não sabe. Imagina que a vida é como se fosse um longo carnê de prestações, que muitos de nós já lidamos com isso no passado. E cada dia você paga uma parcela. E dia após dia, ou seja, o envelhecimento é a morte à prestação. A gente está indo devagarzinho para um processo de declínio. Qual é o maior investimento que você pode fazer? Repito, não estou tentando dissuadir ninguém de ter reservas financeiras para o futuro. Acredito que isso é parte. Mas a pergunta é: esse é o maior investimento? Não. Por meio do reconhecimento de que Cristo é o Salvador. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E no verso seguinte a Bíblia diz: e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa é a essência da mensagem do Evangelho que nós pregamos. Toda pessoa nasce sentenciada a uma condenação eterna por causa do pecado como natureza, mas nasce precisando ouvir as boas novas do Evangelho, de que embora tenha essa condição de perdição, Deus providenciou a salvação. Mas a Bíblia diz que há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que Romanos 10:3 diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Só há salvação no nome de Jesus. Mas passou todo o meu investimento para a eternidade, a salvação? Não, esse é o primário, é o ponto de partida, é o principal. Mas para aqueles de nós que já invocamos o nome do Senhor Jesus, que já nos arrependemos, que nos apropriamos da salvação em Cristo, que nos é oferecida por meio da obra da cruz, a gente precisa pensar que ainda tem algo mais quando falamos da vida que há de vir, a eternidade. Esse investimento diz respeito ao quê? Ao galardão. Nós vimos vários textos que falam de prestação de contas. Independente de salvação ou perdição, para cada um haverá recompensa das obras. Então as pessoas que forem para o inferno serão julgadas segundo as suas obras. E mesmo que vivam o sofrimento de eterna perdição, vai haver retribuição em níveis distintos. Mas para todos os que são salvos, o apóstolo Paulo diz: importa que cada um de nós, segundo aos Coríntios 5:10, compareça perante o tribunal de Cristo, onde receberemos tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Também haverá recompensa distinta para os salvos. Ou seja, o céu não terá o regime socialista que alguns estão esperando, né? Que todo mundo vai entrar e desfrutar exatamente dos mesmos níveis de recompensa. Então, quando nós entendemos isso, é sábio prestar atenção em todo o ensino bíblico sobre galardão e recompensa. Então Paulo usa a analogia: o fundamento já foi posto, é Jesus. Mas o que é que nós estamos construindo em cima do alicerce? Ele disse: se o prédio for de ouro, prata, pedras preciosas. Ele não está dizendo que literalmente alguém faria paredes e telhados só de ouro, prata e pedras preciosas, mas ele está falando de uma construção na qual você atribui valor, dedicação e põe não só o melhor material, mas ele está falando de materiais que resistem ao fogo. Mas ele diz que a construção também pode ser madeira, feno ou palha, que quando o fogo vem, não sobra absolutamente nada. Ele diz: se resistir ao fogo, uma construção boa de qualidade, recompensa, galardão. Se não resistir, dano. Comparado ao que tem galardão, vai ter perda. Isso não significa que deixou de ser salvo.
Mas há outras formas de recompensas complementares que Deus não sinalizaria estar à minha, à sua disposição, se Ele não quisesse, de alguma forma, nos estimular em relação a isso. Quem está entendendo? Então, quando falamos a respeito de não levar nada dessa terra, você não leva dinheiro, não leva nenhum tipo de aquisição de bens. Nós, por outro lado, precisamos ter em conta que é uma única coisa que você vai levar dessa vida. A única coisa que você vai levar daqui. Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que vai acompanhar a mim e você quando nós partimos são as nossas obras, tudo que nós fizemos, porque são com elas que nós vamos chegar diante do tribunal. E são por elas que receberemos as nossas recompensas. Então, quando falamos de investir no futuro, em primeiro lugar estamos botando a eternidade. Começamos com o entendimento da salvação em Cristo, a primeira área de investimento que precisa ser resolvida, e a segunda é entender essa percepção de recompensa. Mas quando a Bíblia diz lembre-se do seu Criador, eu não creio que ela está falando só. Quando Paulo fala da piedade, ele diz, tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Eu não creio que ele está falando só da que há de vir. É lógico que o nosso relacionamento com Deus vai mudar completamente a qualidade de vida quando falamos da vida que agora é. Em outras palavras, quando a Bíblia diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, não espere a velhice, ele está dizendo, dê o melhor de si dos seus dias a Deus. Ao mesmo tempo, você vai usufruir o melhor de Deus num período maior da sua vida. Então, nós precisamos focar a vida espiritual e entender que é o ponto de partida. Mas quando a Bíblia nos apresenta como um ser tripartido, espírito, alma e corpo, e que essa é a nossa integralidade, eu e você precisamos entender que, por mais que a gente foque o espiritual como o mais importante, porque estamos falando de eternidade, isso não significa que a gente deveria negligenciar as outras áreas. E tem crentes com saúde espiritual, focado nela, mas que estão num péssimo estado emocional. O problema é que muitos não percebem que a falta de saúde emocional vai acabar trazendo dano também para a saúde espiritual e para a saúde física. Gente, é evidente, inquestionável, pessoas que carregam mágoas adoecem. Aliás, alguém definiu o ressentimento mais ou menos dessa forma, que o ressentimento é como se você tomasse um pouco de veneno todo dia esperando que quem te feriu morra. Mas quem está se matando é você. Quando a Bíblia diz para que a gente guarde do coração a mágoa, é porque ela traz dano. E ela não traz dano só para as suas emoções. É lógico que isso já seria um baita do estrago. Nosso filtro, nossa capacidade de percepção da vida, de alegria, né, de viver, muitas vezes está sendo comprometida, totalmente danificada por causa de mágoas que carregamos. E a gente precisa pensar, quando falamos de investir no futuro, que nós temos que guardar o coração. Porque Jesus diz que quem não perdoa vai para a prisão. Não é só prisão emocional, também espiritual. Ele diz que quem não perdoa entrega aos verdugos, torturadores. Então tem gente não só perdendo saúde física, né, emocional e espiritual por falta de perdão. Nós precisamos guardar o coração. Agora eu não sei você, teve uma época que eu lia sobre Deus mandando a gente perdoar. E meu senso de justiça, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito forte. Eu dizia, não é justo. O cara faz o que quer, agora eu tenho que perdoar. Para mim é como se Deus amasse mais o ofensor do que o ofendido. Mas se você olhar para o ensino bíblico como um todo, em primeiro lugar, não há perspectiva de Deus ser injusto. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. A justiça é a base do seu trono, do seu caráter. Então você vai ver afirmações na Bíblia como a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, se você quer se vingar, você vai fazer a sua justiça, a minha não entra em operação. Mas se você quer que eu seja o justo juiz, sai do caminho. Larga a mão de ser besta, com o perdão da palavra, e tentar ser você o juiz do que você não sabe, né, e nem como fazer, e deixa comigo. O perdão não significa injustiça. O perdão significa que Deus nos dá uma oportunidade de não continuar sofrendo além do que nos fizeram, simplesmente porque agora guardamos a mágoa. Um dia eu estava tentando levar uma pessoa a perdoar. Era um familiar que nem vivo estava mais. Ou seja, não é a pessoa do outro lado que precisa do perdão. Era ele que precisava expurgar o veneno. Ele falou, não perdoou de jeito nenhum. Falei, criatura,
Pensa assim na sabedoria da sua decisão. Essa pessoa arruinou sua vida na época que fez o que fez. Arruinou sua vida até hoje com a mágoa que você carrega. E mesmo depois que morreu, você vai deixar ela te atazanando o resto da vida. Aí a hora que eu falei isso, falou, não vou dar essa moral para ela. Falei, não mesmo. Vamos derrubar. E de repente ele falou, poxa, pastor, o senhor me enganou. Eu falei, não te enganei. Você estava enganado, era antes. Você precisa entender que o perdão não é só pelo outro. Quando Deus está dizendo para você perdoar, é porque Ele ama você, não só o seu ofensor. Ele quer que você se livre do veneno, daquilo que está intoxicando a sua alma. Quem está entendendo? Porque toda falta de controle sobre emoções, de qualquer tipo, nos deixa vulneráveis, sem proteção.